Uma interpretação do Pai Nosso, com Giancarlo Salvagni, que sou eu. Muito bem, esta é uma interpretação, apenas uma interpretação, que não pretende ser a verdade última sobre esta prece. A verdade última nos será revelada por ocasião de nossa iluminação. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus. Ele não está nos céus, né? Deus não está num lugar. Então, isso é uma alegoria, dizendo então que nós estamos nos referindo a Deus Pai, que é o absoluto e que permanece oculto. A Bíblia nos diz que ninguém viu a face de Deus. Então, quando Deus se revela para a manifestação, nós o chamamos de Filho. Eu e o Pai somos um, mas a face do Pai permanece oculta. Moisés queria ver, falou para Deus que queria ver a face de Deus. Deus respondeu: nenhum ser humano aguenta isso, seria consumido. Então, este é o Pai. Nós estamos então glorificando o Deus no sentido absoluto. Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é absolutamente sagrado. Na cultura hebraica, todos os nomes são sagrados. Deus chamou Adão para nomear os seres, conferir identidade a eles. Os nomes são compostos das letras hebraicas, que são consideradas poderes cósmicos, poderes criativos. E as letras se combinam segundo permutação de letras. Algo assim extremamente complexo, uma ciência divina. Então, o nome de Deus é a própria identidade divina. Tanto é verdade que um dos mandamentos é que não se diga o nome de Deus em vão. E aí é muito interessante porque algumas pessoas grafam o nome de Deus D-U-S. Eu acho uma coisa assim um pouco infantil da nossa espiritualidade, na qual tudo é de mentirinha. Porque você está escrevendo Deus e você está se referindo a Deus do mesmo jeito. Então a questão não é essa, não é o jeito que você grafa o nome de Deus. É preferível falar o nome de Deus verdadeiro. O que o mandamento diz é que não se diga o nome de Deus em vão. Esse é o ponto. Então eu acho esses artifícios irrelevantes. Venha a nós o vosso reino. Lucas, no capítulo 17, 20, ele diz com toda clareza, Jesus diz com toda clareza, o reino de Deus está em vós, dentro de vós, ou no meio de vós. Isso quer dizer que o reino de Deus não é um lugar onde nós vamos. O Deus é onipresente, ele está em nós. O reino de Deus é a própria divindade. Então, se Deus é onipresente, ele está em nós. Então, o reino de Deus está em nós. E por que nós não sentimos o reino de Deus? Porque esquecemos. Então, o que a prece está dizendo é que se manifeste o reino de Deus em nós. Né? O reino não é um lugar para se ir. O Espírito de Deus está fora do tempo e espaço, que são conceitos mentais, são projeções mentais. Então, o reino, nem vamos e nem ele vem. Esse vem é uma alegoria, quer dizer, se manifeste em nós, porque nós esquecemos e nos tornamos distantes dele. Então, em linguagem alegórica, se diz venha, mas quer dizer se manifeste. Em outras palavras, que nós nos iluminemos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O problema é que céu e terra
são uma coisa só para o ponto de vista de Deus. Nós, como esquecemos que somos ligados a Deus e nos tornamos separados de Deus, nós passamos a viver num mundo de dualidade, do bem e do mal, num mundo de ilusão. Então, o que está sendo pedido aqui é que a gente abra mão de nosso ego e deixe que Deus se manifeste nas nossas vidas. Deus se manifestando em nossas vidas, tudo será pleno e unidade. Então, aqui se diz assim: faça-se a tua vontade e não a minha. Então, nós devemos ser uma janela para que Deus, onipresente em nós, se manifeste no mundo. Deus é o Deus da vida. Eu estou vivo. A vida de Deus está dentro de mim, não porque ela não é uma coisa dentro de mim. Eu sou a vida de Deus. Então nós temos que despertar e sermos uma janela para que Deus se manifeste no mundo. Então a prece está dizendo: faça-se a tua vontade e não a minha do ego, né? Separado de Deus e que vive no mundo de ilusão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso tem pelo menos 3 interpretações. A primeira é que Deus é o suprimento divino. Masaharu Taniguchi já falava isso em vários livros. Deus é a fonte de todos os nossos bens. Então, por exemplo, no Evangelho de Lucas, no filho pródigo, quando ele volta para casa, o irmão fica muito bravo e diz: você não me dá um cargo para o pai. Você não me dá um cordeiro para comemorar com os meus amigos e dá para ele. E o pai, que é Deus, diz assim: filho, tudo que é meu é teu. Então Deus está nos dizendo que tudo que é meu é teu. E por que então que a gente passa limitações e provações? Porque nós nos sentimos separados de Deus, entramos em desespero, começamos a pedir, o que Deus já sabe, porque Jesus, no capítulo 6 de Mateus, diz pelo menos 3 vezes: vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Então a gente pede e não escuta a resposta. Entra em desespero e não deixa que Deus se manifeste. Essa é a primeira interpretação. Então Deus é a provisão divina, e se nós nos conectarmos com Deus, então ele vai se manifestar no plano físico. A outra interpretação é que o pão de nosso cada dia é o maná de cada dia. Moisés levou o povo hebreu pelo deserto e chegou um determinado momento que o povo começou a xingar e reclamar para Moisés e dizer: você é louco, você tirou a gente do Egito, pelo menos lá a gente tinha comida. E Moisés ficou arrasado, horrorizado, arrasado, e foi desabafar com Deus. Aí Deus falou assim: tudo bem, eu vou mandar comida, tá? Vocês vão colher a comida todo dia de manhã, mas tem o seguinte: não guarde. E realmente, se as pessoas guardassem, estragava, cheirava mal, era um horror. Então, o povo hebreu era obrigado a confiar em Deus toda manhã. Coisa que nós deveríamos fazer por amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, né? Então, é o maná de cada dia. Deus provê. Deus sabe as nossas necessidades. O nosso de cada dia nos dai hoje, terceiro sentido, e o mais importante de todos. O pão nosso de cada dia não é pão de padaria, é pão espiritual. Em João, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então, é alimento espiritual. No capítulo 3 de Mateus, Jesus já tinha falado nas tentações: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus.
Então, o pão nosso de cada dia é a provisão espiritual, que eventualmente, se nós deixarmos, se manifestará. Então, o pão nosso de cada dia é decididamente o pão espiritual, do qual nós devemos nos alimentar. Nós não nos alimentamos apenas de pão de padaria. Então, esse é o sentido mais importante. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. As nossas dívidas são dívidas kármicas. Então nós precisamos ser liberados das dívidas kármicas. Se nós não liberarmos as dívidas kármicas, nós não seremos liberados. Nós precisamos perdoar as pessoas e quase sempre isso é importante para a pessoa que perdoa e não para o outro. Muitas vezes o outro não está nem aí com o seu perdão, mas você está preso, agarrado à ideia, né, da ofensa, da mágoa, do ressentimento, né? E nós precisamos nos libertar disso, senão não seremos libertados. Eu dou um exemplo. Eu dei aula de Tai Chi por 3 décadas. Então, em arte marcial, e pelo menos essa, você não agarra. Ela é toda feita de rolamentos. Tá? Se você agarra, você está agarrado. Porque o outro faz uma torção, te derruba e quebra. Então você cai pela sua própria força. Você cai porque você está agarrado. Então, de maneira similar, você se agarra à ofensa e você não pode se libertar dela. Então, se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, as dívidas são dívidas kármicas, são laços kármicos. E aqui vai uma curiosidade. Antigamente, a prece original, como aparece no Evangelho, é dívidas e devedores. Passou a ser ofensas e a quem nos tem ofendido depois de 1960. Num desses concílios, resolveram, né, que o fiel comum entenderia mais fácil. E aí eles mudaram. Infelizmente, não se investe no conhecimento do fiel. É muito triste isso. Tá? Então, esse é o significado das dívidas e dos devedores. Laços kármicos. Nós precisamos ser liberados. Então, Jesus diz assim, paciência, filho, teus pecados estão liberados. E aí os fariseus dizem, ele blasfema, só Deus pode perdoar. E ele responde, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer a um paralítico, levanta e anda? Então, levanta e anda. E ele andou. Então, quando ele diz isso, ou diz vai e não peques mais, ele está liberando da lei do karma. Mesmo que ele diga, paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Mesmo que a gente tenha que passar por uma purificação. Ainda na cruz, ele diz também para o ladrão da cruz, o ladrão arrependido, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Está liberado da lei do karma. Tá? Então, vamos adiante. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. As tentações são os apelos do mundo de ilusão. Como nós nos sentimos separados de Deus, nós estamos expostos à dualidade. Deus é o bem supremo, onipotente, porém nós vivemos uma vida entre o bem e o mal, que é ilusão. Mas para quem está na ilusão, a ilusão é real. Então, nós somos tentados pelas ilusões do mundo, e as ilusões do mundo são muito fortes. São muito fortes. Então, eventualmente, nós passamos a viver a experiência do mal, ilusória. Mas a vida é sonho, mas para quem sonha, o sonho é real. Então, quando a gente diz assim, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, nós estamos pedindo a Deus que nos ilumine, que nos dê iluminação, que nós consigamos dissolver a ilusão da dualidade. E
finalmente amém. Sobre amém, eu vou ler um pequeno trechinho para vocês, tá? Essa palavra é escrita em hebraico, amém. Amém. Palavra hebraica que indica uma afirmação ou adesão, às vezes matizada de desejo, pela qual terminam muitas orações no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Pode traduzir-se em português com a expressão assim seja. Ainda que amém seja um anagrama da frase hebraica ani ma'amin, cuja tradução literal para a língua portuguesa é eu acredito, eu creio. Amém, além desses significados já descritos, também vem a ser uma sigla. A palavra é composta de 3 letras em hebraico. Essa sigla sintetiza a frase Deus, Rei, Fiel, que em hebraico se lê El Melech Neman, ou seja, EMN, que pode ser escrito em hebraico com as mesmas letras de Amém. Para os judeus, considera-se que esta palavra possui força incalculável durante as suas orações e é cobrada como parte essencial na resposta da comunidade durante o rito diário. Então, dizemos com fé, eu creio, como pede o Evangelho de João. Eu creio que assim seja. Amém. Uma semana de paz para todos. Agradeço pela sua atenção. Amém.